eu proponho a vocês que a gente faça, então, um percurso sobre o nascimento da arte moderna, né, e das sensibilidades modernas na França no século XIX, segunda metade do século XIX. Não é? Apenas enunciando a vocês o que vocês já sabem, é claro, hoje vou apresentar a vocês o tema A Torre Eiffel e a cultura das exposições universais das artes e das indústrias. Pode parecer uma aula estranha essa. Ela vai ter mais cara de sociologia do que de história da arte. Mas vocês vão perceber como as duas esferas, não é, são absolutamente interligadas nesse nosso tema, e tudo isso fará um sentido muito forte nas próximas aulas também. Né? Falarmos da Torre Eiffel, ao mesmo tempo, é falarmos da tecnologia, falarmos da modernidade, falarmos, sobretudo, também desse desafio de construir a beleza moderna. Isso vai impactar também as artes tradicionais, ou seja, pintura, escultura e arquitetura, não é? Então haverá uma dinâmica muito grande de diálogo entre todo esse universo. Ou seja, é o imaginário moderno, não são apenas obras de arte modernas que estão em jogo, não é? Vocês estão vendo um cenário que não existe mais. É uma região de Paris onde havia apenas, não era propriamente a cidade, hoje evidentemente faz parte da cidade, é um braço com uma continuidade do rio Sena, onde ficava o antigo Campo de Marte, não é? Tem o Campo de Marte lá ainda, da Escola Militar, não é? Há ainda hoje o Hotel dos Inválidos, de Luís XIV, que era o hospital militar, não é? O Hotel des Invalides, não é? Hoje Napoleão Bonaparte está sepultado lá, não é? Depois, do outro lado da ponte, Alexandre III, o Grand Palais e o Petit Palais, e a cidade de Paris, né, até o final do século XIX, ia mais ou menos até ali no seu interesse, olha só, né? Para lá havia o Campo de Marte, que era o grande campo de treinamento militar do exército francês, e terras mais ou menos devolutas. Havia uma montanha que foi cortada, aterrada, para construir o chamado Trocadéro, na frente da Torre Eiffel depois, né? Não havia torre. Toda aquela região, então, começou a estimular a especulação imobiliária, não é? Ao longo do século XIX. Mas antes que isso acontecesse, ela foi designada para abrigar a grande exposição universal das artes e das indústrias de 1889, que deveria superar todas as exposições universais do século XIX geradas antes dela. E é o nosso tema hoje. O que significam essas exposições universais? Eram apenas catálogos de vendas de produtos? Não. É mais do que isso. Muito mais sério do que isso, não é? E é impossível entender as artes do século XIX sem uma conexão com elas, não é? Bom, todo esse cenário que vocês estão vendo aqui não existe mais. Todos esses prédios eram efêmeros. Eles foram montados como pavilhões das nações. Vamos ver alguns deles. O Brasil esteve representado lá. E é interessante, porque em 89 foi a nossa república, não foi? Não é? Foi a despedida do Império, não é? A Exposição Universal de 89. Desmanchou o pavilhão do Brasil, não é? Logo depois proclamou-se a República e Dom Pedro e a família imperial foram exilados do Brasil. Foi para a França. Olha, né? Mas o que acontece? O que são esses pavilhões efêmeros? São imensas estruturas, né? Até em cimento, não é? Que deveriam abrigar, então, o grande espetáculo da Exposição Universal, que durou, no caso de Paris, 7 meses. Imagine 7 meses de festa e espetáculo. O grande circo das mercadorias. O grande círculo do espetáculo do consumo. Olha, né? A grande celebração do mundo moderno. Olha, né? 7 meses. Depois todas elas foram demolidas. Essa é uma fotografia de época. Todas foram demolidas. E o terreno vendido para especulação imobiliária. Magnífico. Está vendo, não é? A arquitetura efêmera. Inclusive, a nossa grande Torre Eiffel
teria um destino efêmero também. Ela foi construída, não é? Inicialmente havia vários projetos de se fazer um edifício semelhante, não se sabia muito bem o que se queria que ela fosse um mirante e tivesse impacto, não é? E o engenheiro Gustave Eiffel, nascimento e morte está aqui, não é? Gustave Eiffel, que vai se transformar depois também não só num engenheiro, num grande empreendedor, não é? Inclusive do mundo dos espetáculos de Paris. Ele vai comprar muitos teatros nos bairros de Paris, inclusive um teatro chamado Paradis Latin. O Paradis Latin pertenceu ao senhor Eiffel. Para a cultura brasileira dos anos 60 e 70, o Paradis Latin tem uma importância especial. O grupo de Zicroquette se apresentou no Paradis Latin, foi a coqueluche de Paris e da Europa, não é? E até hoje eles têm uma relação com a arte brasileira e com o mundo dos espetáculos brasileiros muito grande. Então, Gustave Eiffel, um homem de negócios, estão vendo, não é? Um empreendedor, um entrepreneur. Além, é claro, de ser um engenheiro. Essa gente ocupará o poder do século XIX, ao lado do médico e ao lado do advogado. Certo? Não é mais artista, pelo amor de Deus. Nunca foi. Voltando um pouco para cá, então. A grande torre de Monsieur Eiffel, ela é uma resposta a tudo que os ingleses, alemães, prussianos alemães e até italianos haviam feito antes em suas exposições universais. E era uma resposta também a toda a civilização ocidental. Era a estrutura mais alta da história humana até então feita. Ela tem 300 metros de altura. Ela supera as pirâmides do Egito. Ela supera todas as construções do Império Romano. Supera até o que se conhecia da China antiga, exceto das pirâmides, que se imaginava que fossem pirâmides na China. Se imaginava que fossem montanhas. Sabe-se hoje que o imperador Qin ocupa uma delas. Mas não importa. Ela tem esse imaginário, estão vendo? Superar em grandeza, em porte, né? Alcançar o limite do céu a partir disso. E o que acontece? Tecnologia de ponta para a época. Ela é uma forma de treliça, não é? Forma em treliça de ferro fundido, mas sobretudo cimento e aço. Aço. Sem aço não há modernidade. O que é o aço? O aço é uma tecnologia nova que inclui o carbono com o óxido de ferro. O óxido de ferro se conhecia desde da pré-história, não é? Desde o Neolítico, não é assim? Mas, não é? Por que você não podia ter, por exemplo, concreto armado nas construções antes do século XIX? Porque se você colocar a forma do ferro, da metalurgia do ferro, que vinha da antiguidade, no interior do concreto, do beton, do concreto, ele é muito frágil, ele verga, ele não aguenta, né, a altura suficiente. O que acontece então? Com o adicionamento de carbono, e isso só com a tecnologia da ciência experimental, não é? Vocês estudaram na escola química orgânica, não estudaram? Postulados de Kekulé. Olha só, né? Lembra disso? A química orgânica estuda só uma coisa, o carbono. O carbono, né, vai gerar os polímeros, não é? Nós somos a civilização do carbono, sabia? Plástico. Plástico é o quarto estado da matéria. Tudo é plástico hoje. Essa camisa aqui é plástico, sabia disso? Tem nylon aqui, né? Esse fio aí é plástico, esse relógio é plástico, esse tênis é plástico, né? A lente que eu tenho dentro do olho, que eu fiz a operação, é plástico. Tá vendo só isso, né? E de onde vem isso? Do petróleo. Ah, é só uma questão de combustível. Você não vai se livrar do petróleo mais. Desculpe falar isso, viu? Porque vem do plástico, dos polímeros, carbono, não é assim? Quando se inclui carbono no óxido de ferro, você cria uma liga poderosíssima, né? Até chegar a uma densidade extraordinária. Isso permite, é claro, você vencer as alturas, não é?
você vencer o enferrujamento. Você pode ter aço inox também, que não enferruja, não é? Adicionando depois a outros elementos. Então, toda essa tecnologia nova vai garantir, é claro, novas conquistas e novos projetos. A Torre Eiffel era para ser vista como maravilha do domínio da natureza. Percebem isso, né? Veja como nós, modernos, século XIX, e no caso aqui, franceses, estão vendo, não é? Somos agora os senhores todos poderosos da natureza. O nome disso? Modo de produção capitalista. Calma, vamos falar dele em seguida. Antes, a questão fundamental é a seguinte: não é apenas produzir novos materiais, é produzir nova beleza com os materiais. Parece que a nossa civilização não se importa mais com isso, não é assim? Cada coisa de mau gosto, meu Deus. Cada coisa feia, não é? O que importa é só o dinheiro. Deixemos isso de lado, certo? Lá você tem que ter a nobreza. Você está competindo com o passado. Eu quero ser mais importante do que o passado. Não é assim? Aí o futuro será melhor ainda. Olhe, o nome disso? Progresso. É o imaginário por trás disso. Ao mesmo tempo, essa torre deveria ter sido desmontada depois da exposição. Todo o aço envolvido nela, que ela tem a forma de rebites. Aqueles rebites, né, que são rebitados. Todos os arranha-céus de Chicago, depois de Nova York, né, na América, os grandes arranha-céus são feitos com a mesma tecnologia da Torre Eiffel. Vocês já viram nos filmes aquelas grandes estruturas que vão se montando, né? Do Gordo e do Magro, por exemplo, né? Filmes antigos, né, das estruturas que vão se montando. Só em 1930, o prédio da Chrysler, em Nova York, supera a altura da Torre Eiffel. E depois, em 31, o Empire State supera a Chrysler, não é? Olha só. O que acontece aqui, então? Ela deveria ter sido desmontada, assim como tudo que vocês estão vendo aqui. É efêmero, estão vendo, não é? Mas por uma série de razões. Ela não foi. Em primeiro lugar, porque não houve recursos suficientes da prefeitura, vamos falar aqui, né, o francês correto, né, para que fizesse isso. Ficou postergada para a administração posterior. Isso enferruja também, viu? O aço enferruja também. E aquele não é inoxidável, não é inox, né? E depois, deixa lá, não é? E ao mesmo tempo, de efêmera, ela virou eterna. Dá para imaginar Paris sem isso aí hoje? Não é uma terrível, como se chama, uma deliciosa ironia? O que deveria ser efêmero virou a marca da modernidade. Não é isso? Isso não é o clichê de Paris? Não dá para pensar Paris sem isso hoje, dá? Estão vendo, não é? Do mesmo modo, é claro, ela dividia opiniões no século XIX. Há pessoas que a glorificavam como o auge, não é, do espírito humano moderno. Outros, intelectuais, artistas, até conservadores, mas também membros de outras facções, a achavam a feiura em estado bruto, não é? Vários escritores, como Maupassant, por exemplo, mas tantos outros, não é? Saíam-se com frases mais ou menos como essas. O lugar de Paris onde eu mais gosto de ir é do alto da Torre Eiffel. Porque do alto da Torre Eiffel é o único lugar de Paris onde eu não vejo a maldita Torre Eiffel. Tá vendo, né? De tanto que eu a odeio. E atenção, a Torre Eiffel servia para quê? Para nada. Não é extraordinário? Servia apenas como mirante, mas ela serve como imaginário. Ela afirma a potência moderna do capitalismo sobre todas as outras culturas anteriores a ela. Isso já é um ícone, estão vendo? E é claro, com a Torre Eiffel, vocês vão ver agora pela fotografia, nasce uma invenção também, sem a qual ela seria completamente absurda. O elevador. O senhor Otis desenvolve o primeiro elevador da história para a Torre Eiffel, para você subir até lá. Os arranha-céus depois serão inúteis sem elevador, não serão? Você vai subir 100 andares de escada, meu amigo, com compra. Ficou louco? Não é?
Não é isso? Não é? Você sobe 5, mas hoje nenhum mais. As pessoas não vão daqui a pé mais hoje, não é? Olha. Bom, então vejam, primeira ironia, ela deveria ser efêmera, se tornou eterna. Não é assim? E ela cria esse imaginário absolutamente extraordinário. Bom, outros elementos apenas, não é? Quem era então Gustave Eiffel? Ele pertencia, foi formado, ele era de Dijon. Ele foi formado na Escola Central de Artes e Manufaturas. Não se falava escola de engenharia no século XIX. Não é interessante? Arte e indústria. Artes e manufaturas. As manufaturas, a produção industrial, ela tinha a pretensão de ser uma forma de arte. Olha que curioso. Estavam imbricados. Estão vendo isso, gente? A tecnologia tem que ser funcional, mas também bela. Depois, no século XX, muitas das vanguardas, inclusive a própria Bauhaus, não vai insistir nesse termo, é preciso que a forma e a função sejam levadas ao seu auge. A beleza e a utilidade. Percebem isso, não é? Quando falamos do simbolismo e do Art Nouveau, vamos falar um pouco disso também. O que é o Art Nouveau? A tentativa de produzir industrialmente a beleza para as massas. Não deu certo, porque não havia tecnologia. Hoje as nossas máquinas são on demand, não são? Você não tem mais... Gente, a produção industrial hoje não é mais padronizada como era. Hoje ela consegue produzir singularidades, certo? Para o cliente, é customizado. Quem é que trabalha no chão de fábrica hoje? Robôs. Máquinas produzem máquinas que produzem máquinas. Não vai ter mais emprego. Para com isso. Certo? Não é que você perdeu o emprego, a sua profissão vai acabar. Ainda não sabemos o que fazer com isso, né? Ah, é a crise. Não, não é a crise, é sistêmico, certo? É uma outra questão. Mas para nós a questão da beleza não é exatamente como o século XIX, é uma outra coisa. Então vejam tudo isso. Veja, não é só para ostentar, estão vendo? Não é só um discurso nacionalista francês, vai mais do que isso. É uma espécie de aposta no domínio técnico sobre a natureza. Então, Gustave Eiffel, vejam, né? Em seguida, essas escolas centrais de artes e manufaturas vão chamar politécnicas. Não foi assim que ela chegou no Brasil? A Politécnica de São Paulo, do Rio de Janeiro, da USP, não foi? Depois, engenharia. Tá vendo? Não é? Então, o engenheiro, ele tinha uma formação artística. Olha só. Qual vai ser a consequência disso? Não é? O artesão está desaparecendo, não está? A máquina agora está superando a produção manual, não está? A linha de produção, sabemos disso, não é? Onde vai parar o desenhista? Onde vai parar o artista do desenho? Vai virar designer. Estão vendo só? Olha. E onde vai parar, então, o artista das manufaturas? Vai virar engenheiro. Estão vendo? Há uma especialização das tarefas. Não existe isso? Não vai haver isso? Mas voltando para nós aqui, olha, né? As informações, então, são aqui. Ela é feita em tempo recorde. Eu trouxe o processo de construção dela para vocês verem, né? Cimento e aço, não é? Olha. Vamos, então, olhar agora as imagens para que a gente possa avançar o discurso. Olhem aqui uma outra imagem dela, vista do Rio Sena. Estão vendo, não é? Os batomushi nascem daqui, não é? Ah, o batomushi é da Revolução Industrial. Você vai passar pelo rio vendo as belezas, né, que a cidade tem. Olhe, né? E ao mesmo tempo, olhem a grande torre lá. E olha ele aí. Esse é o Monsieur Gustave Eiffel. Não é? Vejam, não é? Vocês estão olhando, gente, o típico tipo ideal, não é, do burguês do século XIX. A burguesia não é apenas uma classe social, é uma visão de mundo, certo? O trabalhador também é burguês, só que ele é pobre, certo? Não há classe média, ele não é classe média nem classe alta, certo? Mas o que é ser burguês? Ser burguês é incorporar para si a visão de mundo que nós vamos descrever agora há pouco. Daqui a pouco, estão vendo? O que é então ser burguês? Olhem bem para o senhor Gustave Eiffel.
É uma fotografia, não é? Tudo que eu mostrei até agora não são fotografias. A fotografia não é a primeira manifestação da imagem industrial? Não é assim? Sabemos que a fotografia teve vários inventores. É interessante isso, porque no mundo da indústria, raramente uma única pessoa inventa uma coisa. É um processo, está vendo, não é? Há o Monsieur Daguerre, que patenteia a fotografia em 1832, não é? Olha, né? Daguerreótipo, em homenagem a ele, Daguerre. Depois é chamado fotografia, não é? Mas existem outros, como Niepce, por exemplo, não é? E agora eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, que remédio, não é? Um francês que era artista, mas que desenvolve também métodos, ele era gravador e desenhista. Hercule Florence, Hércules Florence. Ele vem para o Brasil com a expedição russa Langsdorff, no começo do século XIX. Pioneiríssimo, antes de Daguerre até. E ele fica essa residência em Campinas, aqui em São Paulo, olha, né? E ele vai ser considerado hoje o coautor da fotografia. E ele faz testes aqui no Brasil, em Campinas, imagina só isso, não é? Olha, né? Então vejam, tudo isso acaba tendo essa repercussão. No começo é apenas uma curiosidade técnica, né? É apenas uma engenhoca, não é? A fotografia será considerada arte somente no século XX, não é assim? Nós vamos ver a relação dos pintores com a fotografia nas próximas aulas, né? Mas olhem, fotografia, ou seja, isso é uma imagem tecnológica, não é? Gente, agora tem outra mídia, tem outro meio de informação e de comunicação que não é mais a obra de arte. A gente se esquece que até a fotografia, até o século XIX, a pintura, a escultura, elas tinham outras funções sociais, além daquelas de serem pensamentos plásticos. Elas registravam o visível, não é assim? Eram a única mídia disponível, certo? Não havia a produção industrial da imagem. Isso vai impactar toda uma civilização, não vai? Pelo amor de Deus, e como vai, não é? A ponto de nós acharmos hoje que a máquina é superior ao fazer humano, não é? E ela ganha, viu? Você consegue ser mais esperto que um computador? Ah, imagina. Claro que não. Nada, imagina. Né? Mas não estou falando de loucura, estou falando de funcionalidade, né? Certo? Né? Olhem bem para ele. Ele parece meio arrogante, não parece? Senhor de si, não parece? Ele é um homem... O que é isso aqui, hein? Casado. Casamento monogâmico, não é assim? Porque o casamento monogâmico, você tem propriedades, não tem? Você tem, é claro, que tem a questão da herança, não é isso? Claro, não é? O mundo aristocrata não prezava tanto a questão da fidelidade matrimonial. Estamos entrando na vida privada. Estão vendo só isso? Ao mesmo tempo, olhe, né? O corte do casaco. Claro que a fotografia aqui é branca e preta. A fotografia só vai ganhar cor em 1904. Não havia como fixar a cor, não é? Os irmãos Lumière, que inventam o cinema, é que vão usar fécula de batata, imagina só isso, não é isso, não é? Para fixar a imagem. 1904. Você podia pintar as fotografias no século XIX, mas eram branco e preto. Muitos artistas da Academia Francesa até diziam, não, mas a pintura é superior à máquina. Nós podemos ser mais realistas do que a fotografia e nós temos cor. Elas são branco e preta. Imagina se a máquina... máquina, imagina. Né? Isso é uma curiosidade circense, imagina. Não é? Olha, né? E os irmãos Lumière mesmo, o Auguste Lumière disse a frase, né? Que inclusive o Jean-Luc Godard vai repetir depois no filme O Desprezo, né? Le Mépris, não é? Vai colocar uma coisa, né? Olha, o Lumière disse, olha, o cinema é uma invenção sem nenhum futuro, viu? É só perda de tempo, é só para passar o tempo, viu? Porque ele era industrial e engenheiro também, não é? Olha, né? Dito e feito, não valeu nada mesmo. Voltando para cá, mais uma outra coisa. O que ele tem aí que o caracteriza, hein?
Um relógio de bolso. Não havia relógio de pulso ainda, gente. Quem comanda toda essa civilização é esta representação de tempo absolutamente matemático, não é assim? Não é o tempo da memória, é? Não. Não é o tempo do sentimento. Não. Não é o seu tempo, não é o tempo orgânico, é? Não. É um tempo homogêneo, vazio, matematizado. Dá para você, como se chama, negociar com ele? Tocou o despertador, 5 horas da manhã. Ai, eu vou ficar mais um pouco. Claro, você é livre. Pode ficar o tempo que você quiser. Não tem mais o padre que te manda, tem? Não tem mais o senhor feudal. Não tem mais Deus, não tem mais nada. Você é livre, né? Só que você vai perder o emprego. Arque com as consequências da sua decisão. Tá vendo? Não é? Mas olhe, né? Quando o relógio diz mais um, ele está falando menos um. Essa sensação do tempo que está se escoando, não é? Ou seja, uma vida matematizada, não é assim? Isso aqui não é cálculo racional? Você não estabelece uma rotina de tarefas para cumprir mediante o dia? Não é assim? Ora, evidente. Mas olhem aqui, este é o burguês. É quem acredita e vive segundo essa vida. Estão vendo? Então vejam aí Monsieur Gustave Eiffel, não é? Um personagem ao mesmo tempo importante para nós, pelo assunto da torre, mas também como tipo ideal deste novo indivíduo, seja homem ou mulher, não importa, chamado burguês. Para este novo indivíduo, ele não é burro, atenção. Ele é tão inteligente como todos os outros, mas ele tem uma forma de inteligência particular. Uma inteligência funcional, utilitária. Ele sempre pergunta, para que serve isso? Não serve para nada? Então, é dinheiro jogado fora. Certo? Não é? Pensa em termos de causa e efeito. É uma inteligência sistêmica. Compreenderam? É uma inteligência do cálculo. É a racionalidade técnica, amparada pela ciência, evidentemente. Ao mesmo tempo, é claro, as relações sociais nesse mundo são formalizadas, gente, não são? Bem-vindos ao estado burocrático. Por isso o advogado é uma figura importantíssima nessa sociedade do século XIX. Não que não existisse antes, mas agora a função dele é outra, não é? O advogado não regula os contratos. Você vai confiar na palavra da pessoa? Só se você viver numa roça do século XV, pelo amor de Deus. Não é assim? Ou seja, você tem agora o contrato firmado, a firma, a assinatura, não é? Registro em cartório, há leis que regulamentam isso. Mas até hoje os contratos não têm lá no fim um resquício dos tempos antigos? Reconheço essa firma e dou fé. Não é? Não é isso? Que fé, o quê? Está marcado ali, está assinado, tem a grafologia e pronto. Não é assim? Não é? Outra coisa, né? Relações também de trabalho, é uma sociedade técnica que está sendo estabelecida, não é assim? Olha, né? Calma que nós já vamos voltar para as artes, hein? Mas elas estão sendo impactadas com isso, não é? Ao mesmo tempo, nesta sociedade, todos são produtores e consumidores. Todos trocam alguma coisa no espaço social, não trocam? Esta sociedade se regula a partir de uma entidade abstrata nova, o mercado. Não é assim? Ao mesmo tempo, todos não têm que trocar alguma coisa? Não é? Ora, quem lubrifica todas essas trocas? O equivalente universal das trocas. O dinheiro. Não é isso? Estou chovendo no molhado, mas já vamos chegar lá. Não é, Oli, né? E aí cria-se uma duplicidade, viu? Todas as coisas no mundo burguês, nesse mundo moderno do século XIX, e é assim ainda hoje, é que a gente não pensa, senão você fica louco, não é? Todos os seres vivos ou seres não vivos ganham uma forma dupla de ser. Eles podem ser eles mesmos ou mercadorias. Tudo pode virar passível de ser trocado no mercado.
Exemplo, estão vendo aquelas plantas ali fora? Ali elas são espadas de São Jorge. São plantas. A partir do momento em que eu as coloco num vaso e eu as troco por dinheiro, elas viram mercadorias. Não viram? Deixaram de ser espada de São Jorge? Não, continuam. Mas agora elas estão sendo relacionadas como mercadorias, não é? Seres humanos também, não são coisas. Eu sou o Renato, não sou? E não depende de afeto, amizade, nada disso. São relações lógicas e formais. Não estou dando uma aula para vocês? Eu estou recebendo para isso, não estou? Sim. Neste momento, eu não sou um ser humano. Eu sou uma mercadoria. Eu estou vendendo a minha força de trabalho. Estou vendendo o meu tempo de vida para vocês. E vocês também. Não é assim? Eles também, de certo modo. Vocês não estão pagando por esse curso? Está havendo uma troca aqui, não está? Tudo não é assim. Você pode fingir que não está vendo, mas é. Acabou a aula, eu deixo de ser mercadoria. Porque eu sou um profissional liberal. Não é assim? Emito nota fiscal, sou um PJ. Né? Aí eu volto a ser o ser humano, Renato. Eu tenho que ganhar dinheiro, não tenho? Segunda-feira eu vou voltar a ser mercadoria na universidade. Está vendo como funciona? Olhe, né? Tudo não tem uma duplicidade, olhe, né? Porque tudo pode ser objetivável. Imagina a pancada que isso vai ser para o universo da cultura tradicional. Os poetas, os literatos, os artistas. Baudelaire, o grande poeta que nós vamos analisar aqui. É a grande questão dele, não é? E ele vai dizer, esse mundo onde tudo é objetivável, onde tudo está submetido a esse sistema novo do mundo, não é? Pode desencadear, pode gerar a mais desgraçada das criaturas. Pode gerar muito pior do que as hienas, do que as panteras, do que as criaturas rastejantes. Pior do que todos os demônios horrorosos e nojentos. Ele gera o tédio, o olhar indiferente, a mínima emoção. Tudo é quantidade, nada é qualidade. Estão vendo? Eu não vejo vocês como indivíduos com espírito. Vejo vocês como números pagantes do curso. É culpa minha? Não, é o sistema que funciona assim. Percebem? Olhem, né? Olhem só isso. Então percebam, vamos dizer assim, o impacto disso tudo. Estão percebendo como é o imaginário que organiza um novo mundo, minha gente? Como que eu vou falar de arte moderna se não falar o que é o moderno? Por isso estamos aqui falando essa conversinha toda antes de falarmos das obras.